E aí, tudo bem? Vamos de resumão nessa quarta-feira, dia 28 de janeiro, dia agitado, tá? A gente vai falar sobre revelações do presidente Pedrinho em relação a contratações do Vasco no mercado, vamos falar sobre a apresentação de Marino Inestrosa para a temporada 2026 e o anúncio do Vasco em relação ao atacante Brenner. Os dois jogadores, inclusive, já estão registrados no bid da CBF e poderiam até fazer suas estreias, mas devem ficar de fora do jogo contra o Mirassol, tá? Além disso, o Vasco também anunciou aqui um novo ônibus para a temporada 2026, tá? Quando eu olhei esse ônibus assim, no anúncio inicial do Vasco, eu achei que ficou meio apagada a arte, achei que não tinha ficado legal, mas olhando o ônibus realmente em movimento, dá para perceber que ficou irado, tá? O gigante da colina de um lado e o almirante da nossa caravela do outro, né? O que você achou? Você gostou? Deixa aí nos comentários. Vamos começar com a entrevista do Pedrinho. A entrevista foi dada pelo Pedrinho antes do embarque do time para São Paulo para enfrentar, né, o Mirassol na estreia do Brasileirão. E o Pedrinho falou sobre vários assuntos. Um deles foi a atualização sobre a SAF. Então, é um assunto que é repetitivo, mas ele nunca vai fugir. Se você pegar desde as minhas primeiras entrevistas até agora, não vai ter nenhum tipo de contradição. Eu sempre quis vender e vou querer vender, e eu acho que isso pode acontecer. Está mais próximo, que eu digo, está com algumas etapas mais avançadas com o investidor. Não posso confirmar nada porque a gente sabe como é. Eu já passei por esse processo de não ter assinado e pagar um preço por isso. Então, esperando, obviamente, que tudo se realize de forma contratual, jurídica, assinado, para que essa venda possa acontecer. O que eu falei sempre foi que a minha intenção é vender. Mas enquanto não existe um investidor, eu preciso tocar o clube. E na minha cabeça foi o seguinte: se não aparecer nenhum investidor, o que eu tenho que fazer para o Vasco sair dessa situação? Pagar as dívidas. Então aí começa a discussão da medida cautelar no antecedente, da recuperação judicial, que foi a decisão, uma das decisões depois da entrada com a ação para a retirada da 777. Foi o movimento mais difícil, porque era uma coisa além de institucional, pessoal, porque colocaria os meus bens, os meus patrimônios, né? Então, assim, era uma decisão muito difícil. E coloquei realmente nessa situação especificamente o Vasco à frente da questão familiar, porque era a única saída que tinha para o Vasco, para a gente chegar num nível de equilíbrio financeiro. Não tinha outra saída, senão o Vasco ia ficar em prateleiras menores no mercado e enxugando gelo com relação à dívida, e eu ia ser mais um no comando do Vasco. Então, Pedrinho falou também sobre o comportamento do Vasco no mercado para contratações na temporada 2026, afirmou que o Vasco está em nova prateleira de jogadores e confirmou sim que o Vasco está negociando com o Spinelli para o ataque e com o lateral Cuiabano para a temporada 2026. Propostas muito semelhantes que o Vasco fez de início, mas que foram recusadas, tanto a do Cuiabano quanto a do Spinelli. O Spinelli, apesar de estar acertado com o Vasco, né, o jogador já quer realmente vestir a camisa do Vasco na temporada 2026, Del Valle recusou a primeira investida do Vasco, que seria por um empréstimo, e aí o Del Valle quer 3 milhões de dólares, algo em torno de 15 milhões de reais em definitivo pelo atleta. O Vasco vai fazer uma nova investida e deve contar aí com uma proposta de empréstimo para a primeira temporada e aquisição em definitivo para 2027. Jogador interessante, jovem, 28 anos, jogador de área, que o Vasco vai precisar para essa temporada. Afinal de contas, perdeu o Verratti e também perdeu o Ryan para 2026. Já o lateral Cuiabano, o Vasco está muito perto de anunciar, de contratar em definitivo o jogador para a temporada 2026. Duas baitas contratações, concorda? Spinelli que tem um salário mais baixo do que o do Verratti. Tá? Existe, a gente sabe que a janela europeia fecha antes, então tem todo um processo mais rápido e acelerado, só que sempre com a responsabilidade financeira, que é um dos pilares, obviamente, da minha gestão. O início da gestão, ela teve um cuidado muito grande, né? Porque era um período onde a gente entrou com caixa zero, por isso até o motivo da recuperação judicial, e dentro do processo de recuperação judicial a gente consegue gerar fluxo de caixa e consegue fazer movimentos melhores no mercado, e agora é um processo diferente do início da gestão. Contratações melhores, a gente vai subindo um pouquinho a prateleira, mas ainda a gente consegue visar um pouquinho as oportunidades, sempre com opção de compra, muitas vezes não com obrigação, porque a gente trabalha sempre com o ordinário, não com o extraordinário, a gente não conta com o que a gente pode ganhar, sim com o que a gente vai ter em caixa, para não correr nenhum risco de descumprimento até dos processos estabelecidos pelo juiz dentro do plano de recuperação judicial. Mas a gente está indo bem no mercado, é lógico que os jogadores que chegam com um grande potencial, mas depende muito do que vai acontecer aqui. Vasco anunciou hoje também o contrato em definitivo com o atacante Brenner, até dezembro de 2029. Hoje também foi dia de apresentação de Marino Inestrosa, jogador colombiano que chega para essa temporada e já chegou com muita personalidade. Já chegou falando que quer quebrar esse jejum do Vasco não ser campeão desde 2016, quer levantar títulos com a camisa do Vasco. Falou que recebeu sim propostas de outros clubes como Botafogo e Internacional e que está muito feliz em ter escolhido o Vasco e não o Boca Juniors. E que a decisão dele de ter vindo para o Vasco tem muito a ver com a postura do clube, de ter feito questão, de ter se mostrado um clube que queria contar realmente com o atleta e foi o único clube que desde julho do ano passado vem negociando com ele e que recebeu uma ligação de pessoas do clube para contar com ele para essa temporada, né? Inclusive falou que o Diniz passou mais de 20 minutos com ele na linha explicando a importância dele nesse projeto e o quanto ele seria importante e o quanto isso também agregaria na carreira dele. O primeiro, levantar um título aqui com essa camisa. Eu já sei quanto tempo que vocês
não ganhei um título aqui desde 2016, se não me engano. Então eu acho que já é bastante tempo. Eu acho que está na hora da gente parar esse negócio aí, levantar um título para a gente e também para a torcida, que eu acho que merece muito, uma torcida muito grande, muito boa. Também tem uma história muito linda que a gente tem que se lembrar disso também. Eu acho que isso vai ser muito importante também. O reforço está muito bom, o técnico também é muito bom. Você se sente esse jogador preparado também para mudar a atitude, os jogos dentro de campo? Boa tarde aí para você. Não sei como falar isso que... Não quero que você malinterprete isso que eu vou falar, mas eu não tenho que mudar nada, sabe? Se eu mudar, então eu deixo de fazer as coisas que eu venho fazendo, que me trouxe até aqui, sabe? Então eu acho que vou melhorar isso, mas isso é só dentro do campo. Fora do campo eu sou um cara muito bom, gosto do compartilhar com as pessoas e tudo isso, mas no campo é a minha personalidade, né? Eu acho que eu não tenho que mudar nada. Eu continuo fazendo aquilo que me deu até agora, então